Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a solenidade de todos os santos e santas de Deus, que é transferido do dia 1º de novembro. Esta celebração acontece sempre no mundo todo no dia 1º de novembro, mas é transferida para o domingo mais próximo, o domingo próximo aqui no Brasil, para que todos nós possamos participar desta celebração. A liturgia da palavra nos recorda exatamente a importância de buscarmos a santidade e como ser santos. Mas torna ainda mais evidente, mais claro, de que santos não são aqueles somente que nós celebramos em todo o ano litúrgico, cada dia sabendo o nome dele, sabendo a vida, sabendo qual foi o momento de conversão, enfim. Como nós sabemos que tem muitos santos que são canonizados, que são beatificados e assim por diante. Mas hoje celebramos não somente estes, mas especialmente aquele número gigantesco dos que nós não sabemos o nome, dos que nós não sabemos a história, dos que nós não conhecemos nominalmente, mas que são conhecidos por Deus e eles contemplam a Deus face a face. Este é o grupo dos santos que nós hoje celebramos, né? Por isso temos para nós uma espécie da parte do próprio Senhor, como vivenciar, como trazer à nossa vida exatamente esta lista de como ser santo, né? Se nós perguntássemos a Jesus: Senhor, como ser santo, como alcançar a santidade? Então ele certamente iria descrever as bem-aventuranças, porque bem-aventurados é a mesma coisa de sejam felizes, sejam alegres. E estar em Deus, estar nos céus, é a mesma coisa, é sinônimo de felicidade, é sinônimo de estar alegre. Se nós disséssemos: olha, aqueles que estão diante de Deus, quem são? Felizes. Felizes são aqueles que estão diante de Deus. E se nós queremos e almejamos esta felicidade, esta alegria, então escutem esta lista, né? A lista, portanto, como se fosse uma espécie de raio-x do próprio coração de Jesus. As bem-aventuranças é exatamente aquilo que Jesus vivencia e almeja que nós vivenciamos. Se a cabeça da igreja tem vivenciado esta realidade, então o corpo da igreja precisa igualmente traduzir no seu dia a dia as mesmas situações, as mesmas realidades, vivenciar, portanto, as bem-aventuranças. Por isso nosso Senhor, através do evangelista São Mateus, nos traz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça e os que sofrerem injúrias e serem perseguidos, de sofrerem todo tipo de mal
por causa de Jesus. Alegrai e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E assim, por isso, queridos irmãos e irmãs, também queremos trazer em nossos corações a vontade, o desejo de colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor. Não é à toa que Ele mesmo nos disse: se vocês querem ser meus discípulos, escutem a minha palavra e coloquem em prática, traduzam na sua vida, né? Nós que escutamos em língua portuguesa o Evangelho, precisamos traduzir, né, no nosso cotidiano exatamente aquilo que nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo isso evidente na nossa vida, nós queremos saber como que se dá a santidade, como que nós podemos realmente perceber que Jesus nos chama à santidade. O que é ser santo, afinal? Na primeira leitura, nós ouvimos da leitura do livro do Apocalipse de São João trazendo para nós qual é o número dos santos, qual é o número daqueles que se encontram diante de Deus. E diz assim: ouvi então o número dos que tinham sido marcados, eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E depois disso, na leitura que nós ouvimos hoje, nós pulamos para o versículo 9. Os versículos 5 e 6, especialmente, se você pegar lá na sua Bíblia depois em casa, vai estar escrito assim: 12.000 da tribo tal, 12.000 da tribo tal, 12.000 de cada uma das tribos de Israel, né? Somados, irá dar 144.000, né? Ou seja, do Antigo Testamento é um número muito restrito, não necessariamente 144.000, é um número simbólico, daqueles que foram marcados com uma tal. Ou seja, aqui não está dizendo que é uma tal, mas só que João faz um paralelo com o livro de Ezequiel, se não me falha a memória, que traz exatamente que aqueles que seriam marcados com uma tal seriam guardados da grande tribulação. E assim, portanto, fazendo este link, né, com o Novo Testamento, aqueles que, portanto, foram alcançados pela graça, estiveram abertos à graça, né, antes da vinda de Jesus, apesar de ter um número restrito, todos aqueles que foram justos serão alcançados pela graça da ressurreição, serão alcançados pela busca de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele momento que nós rezamos que Jesus desceu à mansão dos mortos, né, e ressuscitou no terceiro dia, essa descida à mansão dos mortos foi o momento que Jesus foi chamar os justos, estes que estavam marcados com a tal, né? Por isso que nós acreditamos que Jesus, ao descer à mansão dos mortos, foi buscar, por exemplo, Adão, Eva, Abel, né, Melquisedeque, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, aqueles que de alguma forma vivenciaram os ensinamentos de nosso Senhor, a palavra de nosso Senhor, e assim pudessem agora, evangelizados por Jesus Cristo, participar da sua glória, né? Até porque os céus só foram abertos a partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é dessa realidade, portanto, que nós acreditamos neste limbo dos patriarcas, à espera do Messias, à espera do Salvador. Por isso que Jesus desce à mansão dos mortos para buscar aqueles justos, para buscar aqueles que morreram antes dele, que vivendo antes dele saberiam, né, se Jesus tivesse vivido ali, certamente teriam acolhido a sua palavra, o seu ensinamento, e por isso leva consigo para a Jerusalém celeste. Mas logo na sequência, no versículo 9, nós escutamos então São João trazendo: depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Aqui acontece exatamente a promessa, né? Acontecendo a promessa feita por nosso Senhor a Abraão especialmente, né? Você terá uma descendência tão numerosa quanto a areia da praia, tão numerosa quanto as estrelas do céu, que será incontável, que é infinita, que é muito grande, né? E por isso então nós percebemos a vinda de nosso Senhor faz que muitos sejam alcançados por sua graça.
Porque se ficarmos só com o primeiro número, talvez a gente fique assustado. Porque, gente, 144 mil não é um grande número, né? É um pouco maior do que a cidade de Umuarama inteiro. A gente fala, nossa, mas é um Umuarama inteiro, padre. Só que a quantidade de habitantes que tem no mundo inteiro, somados com todas as pessoas que já morreram em todos esses anos, né, em 2.000, 5.000, 10.000 anos atrás, somando tudo isso, 144 mil só se salvar, a gente fala, estamos perdidos, porque tem muita gente mais santa do que eu, e que certamente vão ser escolhidos, vão ser salvos, e nós não. Mas o que nos conforta é saber que logo na sequência, de todas as tribos, raças, línguas, povos, nações, seriam escolhidos igualmente uma multidão imensa que ninguém poderia contar. Estas pessoas estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Aqui quer recordar todos os batizados, portanto, e este é o número que é incontável. Todos os batizados, todos aqueles que são alcançados pela redenção em Cristo Jesus. Por isso, então, traziam e trajavam vestes brancas. Não importa o dia, o dia litúrgico, a Santa Missa que estamos celebrando. O padre, o diácono, o bispo, vai trocar os paramentos de cima, geralmente, né, a estola e a casula. No caso do diácono, também a dalmática. Né? Conforme a liturgia do dia, nós trocamos as cores. Mas, por baixo, a túnica sempre permanecerá branca. Porque antes de ser padre, eu sou batizado. Antes de ser diácono, eu sou batizado. Eu, então, devo perceber que lá diante de Deus, eu preciso manter a minha alva branca. A minha túnica precisa permanecer branca, desde o meu batismo até o momento que o Senhor me chamar. E tanto a mim como a você é cobrado exatamente as mesmas coisas. Terminar a carreira deste mundo com as túnicas alvejadas no sangue do Cordeiro. Talvez alguém possa pensar, padre, também para mim já era, porque o meu batismo foi em tal ano, quando eu era ainda criança, e depois disso eu vivenciei tantas coisas terríveis, distantes do Senhor, que a minha alva já está longe de ser branca. Né? Mas nós podemos restituí-la, não só na clareza, né? no alvejada, no sangue do Cordeiro, como restituí-la no gasto, né? Com o Senhor Jesus, através dos outros sacramentos, da penitência, da unção dos enfermos, também da Eucaristia, que muitas vezes restitui todas estas realidades. Não é? É daí, portanto, que vem que diante do trono e do Cordeiro, somente aqueles que vivenciaram a estatura da graça, que estão à estatura de Cristo, como nos lembra São Paulo, é então que estarão vestidos com vestes brancas e trazendo palmas na mão. O que quer dizer estas palmas na mão? Geralmente os santos, eles sempre trazem com eles alguma flor, alguma planta em suas mãos. No caso aqui, São José tem sempre o lírio, né? Se a gente pegar Santo Antônio da Capela de Paulistana, igualmente tem um lírio. Mas se nós observarmos, não nessa imagem de São Maximiliano, mas outras imagens, no lugar das coroas estará exatamente lírios e também uma palma. Né? As coroas ali simbolizam exatamente essas duas flores, das quais também ele foi revestido. O lírio, no caso a coroa branca, lembra a pureza, a castidade. E a coroa vermelha, o martírio, o derramamento de sangue por causa de Jesus Cristo. E que seria então representado pela palma. Né? Lembram do Domingo de Ramos, que nós todos levamos conosco, né? As palmas, né? Os ramos que trazemos em nossas mãos. Todos os santos mártires trazem consigo uma palma, um ramo. Né? Se olharmos ali nos nossos quadros das portas das salas de catequese, tem ali Santa Maria Goretti. Com ela também traz a palma, porque ela derramou sangue por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto os outros santos, igualmente, que derramaram sangue em favor do Senhor, que passaram por uma tribulação terrível por causa, no momento de sua morte, trazem com eles a palma. Mas aqui está dizendo que todos aqui traziam palmas na mão. Por quê? Porque
além do martírio, também existe as grandes tribulações deste mundo para aqueles que vivenciam a misericórdia e o evangelho de Jesus Cristo, né? Por isso que nós mesmo colocamos que aqueles que aqui vivem estão neste vale de lágrimas, neste momento de tribulação. E todos os cristãos que passaram pela grande tribulação trazem consigo a palma da vitória. Vencemos. Aqueles que seguiram a Cristo venceram a tribulação, venceram todas as dificuldades, os martírios de cada dia, para que assim possamos ser alcançados pela graça e pela misericórdia. E proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos, portanto, que falou comigo, perguntou: quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação, por isso trajavam a palma da vitória, né? Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Talvez, se a gente observar isso aqui, parece meio contraditório. Como que pode alguém que está trajando roupas brancas lavar, alvejar no sangue do Cordeiro? Se você já matou algum animal, certamente se pingou alguma gota de sangue ou um pouco de sangue na sua roupa, saberá que ao invés de alvejar, vai acontecer exatamente o contrário. Se você se corta, né, e pinga um pouco de sangue, suja um pouco de sangue a sua roupa, certamente você já quer tirar logo para poder passar uma água ou algo assim, porque se manchar é uma das coisas mais difíceis de serem tiradas da roupa, é o sangue. E aqui, alvejavam no sangue do Cordeiro, porque este sangue do Cordeiro é o sangue do nosso Redentor, é o sangue de Jesus Cristo. E as túnicas, as roupas brancas, portanto, representam exatamente aqueles que foram batizados, aqueles que foram alcançados pela redenção. Por isso, inclusive, nós entendemos melhor o porquê que no dia do batismo nós pedimos que aquele que está sendo batizado esteja com roupas brancas, né? Recordando exatamente isso, que hoje você está alvejando a sua roupa, a sua vestimenta no sangue do Cordeiro. Antigamente, a pessoa ia com a roupa que ela estava mesmo, era batizada e aí então ela trocava de roupa, né? Até hoje, por exemplo, no Vaticano, se você procurar a missa da Vigília Pascal, você procurar as fotos, né, da Vigília Pascal, a pessoa está com a roupa dela mesma, é batizada, e aí depois é que eles colocam então uma roupa, uma espécie de capa branca por cima daquela roupa que eles estavam, representando que agora eles estão revestidos do Cristo. É dessa realidade, portanto, que todos nós queremos buscar em Cristo esta verdade, que todos nós precisamos manter, né? Todos nós precisamos manter, e os pais, mães, padrinhos, madrinhas precisam manter dos seus filhos e afilhados, para que também eles possam ser educados na fé, na esperança, na caridade e manter as roupas brancas, para também eles trilharem o caminho do bem. E encerrando esta reflexão, queridos irmãos e irmãs, na segunda leitura que nós ouvimos hoje, retirada da primeira carta de São João, diz assim: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Ou seja, nós não só somos chamados porque é legal. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que é muito próximo, muito amigo de alguém, e ele visita tanto a casa desse alguém, desse amigo, que começa a chamar a mãe do amigo também de mãe, né? Ah, eu trato como se fosse meu filho, padre. É muito de casa, né? Como se fosse um carinho ou algo do tipo, mas não é filho de verdade, né? Tanto que se for chamar atenção, mas a senhora nem é minha mãe, né? Começa a julgar e a colocar exatamente essa situação. Mas aqui, nosso Senhor apresenta de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos.
É por isso que o Senhor derrama sobre nós as suas graças, a sua herança, mas também cobra de nós como filhos. Também puxa a orelha, também nos põe de castigo, né? Porque quer o nosso bem verdadeiramente, porque quer nos educar no Evangelho. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Veja, primeiramente já somos tratados como filhos adotivos do Senhor. Mas desta adoção filial, o Senhor nem revelou o que seremos. Quando nós vermos a Jesus face a face, quando nós contemplarmos o que é nosso Senhor Jesus Cristo, será infinitamente maior a experiência de sermos filhos de Deus, de sermos co-herdeiros da graça com Jesus Cristo. E é por isso então que todos nós precisamos compreender que somos chamados à santidade. Ontem nós celebrávamos todos os fiéis defuntos, hoje celebramos todos os santos e santas de Deus. Parece ser o mesmo grupo de pessoas, e no fundo é. E vou explicar o porquê. A igreja é dividida em dois grupos: a igreja celeste e a igreja terrestre. A igreja terrestre também pode ser chamada de igreja militante, né? Então, terrestre, aqueles que estão aqui na terra militando no combate diário. Aqueles que estão no céu estão em dois grupos, né? Como se fossem duas salas no mesmo recinto, na mesma casa, né? O primeiro grupo é a igreja padecente do purgatório, aqueles que celebrávamos no dia de ontem. O segundo grupo, a igreja triunfante, aqueles que já triunfam, que já estão na glória, que já contemplam o Senhor face a face, unido aos anjos, e portanto são chamados santos. Mas os que estão no purgatório já são santos também, né? Já fazem parte da igreja celeste, mas ainda passam pela purificação, pelo purgar, né, das consequências do pecado. Por isso que nós tenhamos cada vez mais corações semelhantes ao de Jesus Cristo, para que, traduzindo a fé, a esperança e a caridade que o Senhor infundiu em nós no dia do nosso batismo, possamos fazer com que estas sementes germinem, cresçam, deem frutos, e que também nós sejamos instrumentos da paz, da bondade de Deus, para que consigamos alcançar todas as suas promessas e participar da Jerusalém Celeste, para cantarmos com todos os anjos e santos que o Senhor é bom, que Ele é santo, 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 e assim cantarmos o aleluia de Deus. Que assim seja. Amém. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,